Então, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens de 1 a 7, que nós vamos refletir sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está em Lucas, no capítulo 16, no versículo 13. Mas quem era Mamon? Mamon era um deus pagão, adorado pelos sírios na antiguidade. Ele representava as riquezas, por isso suas estátuas eram fundidas em ouro ou prata. Mamon literalmente significa dinheiro em hebraico, um termo para descrever, na maioria das vezes, riqueza material ou cobiça. Mamon pode representar também a ganância ou avareza. De acordo com o Evangelho de Lucas, como eu já falei, no capítulo 16, no versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Nessa passagem, Jesus não está falando do dinheiro propriamente dito, mas sim das dimensões tanto espiritual, que é eterna, como a dimensão material, que implica em alterar nossa dimensão espiritual. Quando Jesus disse, não é possível servir a dois senhores, ele quis dizer que não é possível fazer a vontade de Deus. O que Jesus nos ensinou? O que o Pai nos ensinou? Que devemos praticar a caridade, que devemos praticar o amor ao próximo. Então, não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, sermos egoístas, avarentos ou apegados às coisas materiais. Vamos lembrar, porém, que a riqueza não é um mal. Tudo depende do seu uso. Deus não condena a riqueza, mas ele condena o uso que se faz dela, pois sabemos que é possível usá-la para fazer caridade. A riqueza é uma alavanca suscetível de ser manejada tanto para o bem quanto para o mal. Allan Kardec, nos seus comentários no Evangelho segundo o Espiritismo, ele destaca que a riqueza não é o obstáculo absoluto à salvação. E aqui precisamos entender muito bem o que é salvação, pois muitos confundem com algo que representa a finalização de um trabalho, e na realidade não é. A doutrina nos explica que salvação é aperfeiçoamento espiritual, a evolução do ser, cujo trabalho não tem uma visualização de término, pois quanto mais o espírito trabalha para o bem, mais ele se aperfeiçoa. Percebemos, então, que salvação não é um ponto de chegada, mas sim uma caminhada, a qual proporciona o despertamento das faculdades de entendimento do espírito sobre si próprio. É um movimento que vai acontecendo lento e gradual. A cada encarnação, nós vamos aprendendo muito lentamente, muito gradualmente. Por isso que a reforma íntima, ela não se dá
do dia para a noite. Ela é muito lenta, muito gradual, precisa realmente se dedicar ao conhecimento de si mesmo. E conforme Kardec, se a riqueza fosse obstáculo absoluto à salvação, estaria Deus colocando nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição? É óbvio que não, pois Deus é perfeição e justiça absoluta. É uma questão inquestionável. No livro Fonte Viva, no capítulo 120, psicografada por Chico Xavier, Emmanuel nos lembra: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Então, Emmanuel, ele nos mostra com clareza os equívocos que cometemos buscando com todas as forças o nosso crescimento na horizontal, sem nos empenhar no mais importante, que é no nosso crescimento na vertical, ou seja, crescermos em nossa espiritualização em direção à eternidade. É como alguém que gasta suas energias, seu tempo, caminhando em determinada direção. E ao se aproximar do ponto de chegada, constata que seu esforço foi na direção errada. E assim terá que voltar e caminhar na direção oposta. Isto explica para todos nós por que caminhamos tão lentamente em nossa evolução espiritual. Pois temos idas e vindas, sempre necessitados de retornar a algum ponto para retomar a caminhada correta. Se quisermos viver a promessa de Jesus, que nos buscará para as moradas eternas, não podemos encarar a vida da mesma maneira como todos os seres humanos o fazem, concentrados apenas na matéria. A essência da nossa doutrina é a reforma íntima, ou seja, a modificação do caráter daquele que se orienta por ela. A complicação aparece quando o dinheiro toma o lugar de Deus em nosso coração. Quando idolatramos o dinheiro, nos apegamos a ele, acreditando que ele resolve tudo, e assim depositamos toda a nossa confiança nele. Vivendo assim, transformamos o dinheiro no nosso Deus. Lembrando nosso Mestre Jesus, porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21. Muitas pessoas pensam que nesse ensinamento Jesus falou contra a pessoa juntar riquezas, indicando que quem fizesse isso estaria pecando aos olhos de Deus. Um verdadeiro absurdo. Não se deve ser esta a interpretação do ensinamento. Vamos refletir um pouco sobre isso. A palavra-chave desse texto é tesouro. O que significa o tesouro? O tesouro significa algo extremamente valioso, de valor maior que qualquer outra coisa que possamos ter. E Jesus disse para não juntarmos tesouros na vida terrena. E isso significa
não entendermos nesta vida que as coisas materiais são as mais valiosas do que tudo mais. Mas sim, valiosas são as coisas espirituais, que nos levará à nossa evolução espiritual. Os bens materiais são concessões passageiras que Deus nos permite a fim de que os administremos de forma a poder auxiliar o nosso próximo. Ao longo das nossas reencarnações, incluindo também esta, nosso apego pelos bens materiais tem sido um dos maiores desafios para o desenvolvimento de nossa evolução moral e espiritual. Percebemos, então, que quando o dinheiro deixa de ser um meio de vida e se converte na finalidade dela, quando deixamos de ser senhores do dinheiro e nos transformamos em escravos dele, estamos retardando nossa evolução espiritual. Um escritor espírita, Richard Simonetti, ele cita que o portador de dinheiro amoedado esquece que está na Terra para evoluir, não para acumular bens materiais de que jamais usufruirá, ainda que estenda por milênios a jornada humana. Notem a última frase. Ainda que estenda por milênios a jornada humana. Na realidade, é isto que temos feito, atrasando nossa caminhada por até milênios, influenciados, pois, pelo condicionamento das culturas e ensinamentos das vidas anteriores, que nos distanciou do Cristo e, consequentemente, nos trouxe de volta aqui, neste mundo de provas e expiações. E, infelizmente, às vezes, por mais que recebamos informações, seja na matéria ou no plano espiritual, a cada desencarne, pois por estarmos muito condicionados ao retornarmos à matéria, caímos nas suas armadilhas, nos filiando novamente aos bens materiais como salvação. Que tristeza! Inúmeros autores espirituais relatam em seus romances que, na realidade, são advertências para nós quando nos contam o sofrimento que causaram a si próprios por viverem pela matéria. Aproveito aqui para trazer o depoimento constante no Evangelho segundo o Espiritismo, detalhado nas instruções dos Espíritos. Em 1863, em Havre, foi o depoimento de um espírito que foi a rainha da França, que depois de desencarnada, tomando consciência da efemeridade da matéria, demonstrando que não soube administrar a riqueza em prol do bem de seus súditos. Muito pelo contrário, utilizou de seu poder para humilhá-los, conforme expressados por ela mesma. Vejam o depoimento dela. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada.
Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem um sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se encontraram na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Vou repetir esse último parágrafo. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurar-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, mas não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrenos, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celestes, o único que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Com este depoimento, acredito ser desnecessário tecer maiores comentários sobre o tema desta nossa conversa, pois fica claro o nosso condicionamento nas idiosincrasias morais ao longo das nossas reencarnações. Precisamos perseverar na vontade de melhorar. Por ainda estarmos em limitado desenvolvimento, necessitamos dos desafios e aprendizados que só a reencarnação na Terra pode nos possibilitar, o ajustamento do que realmente somos. Seres espirituais. Que a evolução dentro de cada um de nós aconteça ao máximo e que possamos cumprir com excelência o nosso plano reencarnatório. Portanto, agora já sabemos que Jesus não nos
identificará pelos tesouros que juntamos, ou pelas bênçãos que retivemos, ou pelas inúmeras reencarnações que tivemos vivido no corpo físico. Nos reconhecerá pelo emprego dos dons colocados por Deus, nosso Pai, quando nos criou em nosso espírito. E que devemos realmente ofertar ao próximo. Pois somente pela caridade de nossas realizações e pelas obras de amparo aos nossos irmãos que deixamos em cada passagem reencarnatória, estes sim serão os parâmetros para que eles nos reconheçam como seus discípulos, seus irmãos e filhos do Pai Maior. Então, vamos, esta semana, vamos refletir como estamos lidando com essa energia material. Como estamos lidando com o dinheiro? Será que estamos dando mais importância às coisas materiais do que às coisas espirituais? A rainha da França deixou bem claro. Não seremos reconhecidos pelo que temos, pelos tesouros que juntamos, mas sim pelas obras que Jesus irá nos identificar. Pelas obras de caridade que precisamos realmente colocar em prática em nossos corações. Colocar em prática principalmente aqueles que estão mais perto de nós. A caridade não é só dar a caridade, quando nós pegamos o dinheiro e damos, essa caridade é mais fácil. Mas a verdadeira caridade, não que não seja importante, é muito importante o dinheiro. O dinheiro, ele traz muitos recursos para a nossa evolução espiritual. Mas não podemos dar mais valor a ele do que a nossa vida espiritual. Então, essa caridade em dar o dinheiro é a mais fácil. Mas a verdadeira caridade é dar o seu tempo, como disse Paulo de Tarso. A maior caridade que nós podemos dar ao outro é o nosso tempo. Sabem por quê? Porque o tempo não volta. Quanto mais nós dermos o nosso tempo em favor do outro, mais nós estaremos fazendo a caridade. Então, é aquela caridade que começamos principalmente dentro de casa. Estamos vivendo um momento de pandemia onde muitos de nossos entes queridos entraram em depressão, onde muitos ficaram isolados e realmente entraram em desespero. Agora, nós estamos voltando praticamente à nossa vida normal. Então, vamos repensar o que essa pandemia nos trouxe para que nós enxerguemos a vida de uma outra forma. Graças a Deus,